caros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Ative as notificações e dê o seu like no final do vídeo. Assim você demonstra que está gostando dos conteúdos aqui produzidos. E também ajude a compartilhar os conteúdos junto aos colegas e aos familiares. No vídeo de hoje, eu pretendo falar sobre as leituras realizadas entre os meses de agosto e setembro. Faz parte de um quadro aqui no canal, no qual nós discutimos a obra pelo teor estético, biográfico, estrutural, e aproveitamos também para lançar alguns escritores e esses leitores tomarem conhecimento. Bom, o vídeo aqui possui como patrocínio a editora Diálogo Freiriano. Se você deseja publicar a sua tese ou dissertação em formato de livro, eu vou deixar o link na descrição do conteúdo, para que você possa estabelecer um orçamento. O primeiro volume, Conclave, do autor Robert Harris, nascido em Nottingham, em 1957, na Inglaterra. Seus livros já foram traduzidos em mais de 35 idiomas. O autor ganhou o prêmio de Walter Scott de narrativa histórica. O volume foi publicado primeiramente em 2016 e no Brasil ganhou uma tradução de Braulio Tavares em 2020. Coberto aqui de células dramáticas eletrizantes, eu digo que é um livro muito interessante de ser lido. Várias referências históricas sobre o Vaticano, e o próprio autor diz, no final do volume, que fez pesquisa histórica para compor esse livro. É interessante mencionar que, ao longo das 270 páginas, o leitor fica preso a essa narrativa. O filme que foi lançado em seguida ganhou o Oscar de melhor indumentária, melhor figurino, e também descortinou vários anseios do público que gosta muito do cinema. Aqui, na cena inicial, nós temos o cardeal Lomeli caminhando pelos aposentos do Vaticano em busca do Papa que já faleceu. Posteriormente, nós temos algumas cenas sobre o sepulcro do Papa. E nas páginas seguintes, nós teremos os novos concorrentes ao papado chegando no Vaticano. É um livro caracterizado como thriller, ou seja, um suspense histórico coberto aqui de ações eletrizantes para que você, leitor, possa manter a expectativa da própria leitura. O autor delineia um mapa aqui do Vaticano nas páginas iniciais do volume. Peço licença para ler a quarta capa do livro. O Papa está morto, atrás das portas trancadas da Capela Sistina. 118 cardeais participarão das eleições mais secretas do mundo. São todos homens santos, mas têm rivalidades, ambições e fraquezas. E, nas próximas 72 horas, um deles se tornará a figura espiritual mais poderosa da Terra. O que pode dar errado? Um romance instigante em que o poder de Deus é quase igualado à ambição dos homens. E é essa ambição que vai permear as várias cenas e acontecimentos do livro. Cabe ser lido e apreciado. O segundo volume, A Biblioteca Desaparecida, do autor Luciano Canfora. Canfora nasceu em Bari, na Itália, em 1942. É autor de vários ensaios históricos importantes, professor de filologia clássica na Itália. O autor aqui, para montar esse quebra-cabeça histórico, reconstitui vários arquivos importantes da Itália, mencionando trechos de livros sequer lidos por um cidadão comum. Durante o decorrer das cenas históricas da Biblioteca de Alexandria, Canfora recria a própria criação da biblioteca, posteriormente a tragédia que foi o incêndio e, lamentavelmente, a perda de vários livros e rolos e papiros, e, de certo modo, até hoje, deixa a nossa civilização órfã desses documentos. É interessante dizer que aqui no volume o autor se preocupa na reconstituição histórica, casando algumas citações e preenchendo algumas lacunas com a imaginação. Um livro interessantíssimo e instigante de ser lido e apreciado.
publicado primeiramente pela Companhia das Letras em 1996, uma edição rara de ser encontrada. Peço licença para ler a quarta capa da obra. Para narrar a história dessa imensa coleção de livros, Luciano Cânfora retoma uma antiga técnica dos bibliotecários de Ptolomeu, a montagem e a reescritura das fontes, fundidas numa prosa aparentemente romanceada, mas na realidade baseada quase frase por frase em textos antigos. A história da maior biblioteca do mundo se confunde assim com a história dos livros que acumulou e dos livros que a descreveram, uma última crônica de um erudito bibliotecário de Alexandria. E essa preocupação de montar esse acervo histórico sobre a própria biblioteca, que Cânfora vai jogar luz em vários documentos históricos esquecidos, arquivos que, de certo modo, foram pesquisados pelo próprio autor. No decorrer das páginas, nós temos vários nomes de figuras históricas importantes, exigindo uma familiaridade do leitor com o Egito Antigo. Não à toa que Cânfora se preocupa com as figuras históricas que aparecem no decorrer dos episódios, elencando nas páginas 181 até a 190 essas figuras importantes que aparecem no decorrer do volume. Cabe lembrar que também o autor elabora um índice onomástico favorecendo a leitura do volume. É um livro que merece ser lido e apreciado, exigindo, como eu disse, uma maturidade intelectual do próprio leitor. O terceiro volume, Carta de uma Orientadora, da antropóloga Débora Diniz. Débora nasceu em Maceió, Alagoas, em 1970. É professora da Universidade de Brasília. O livro aqui, primeiramente, foi publicado em 2010, 2011, pela Civilização Brasileira. Aqui no volume, uma edição atualizada de 2025, a autora se preocupa em também delinear algumas características da inteligência artificial, o seu uso e como os nossos pesquisadores podem realizar a pesquisa por meio da própria IA com ética, longe de ser um tratado científico e metodológico voltado à pragmática receita dos livros de metodologia científica. A autora propõe em manter um diálogo com o leitor, elaborando sugestões e dicas e apontando algumas fraquezas na condição de ser pesquisadora. No volume, a autora também discorre acerca de algumas técnicas para evitar o plágio, para você conseguir uma boa relação com o seu orientador, para que você possa ter condições de ter boas leituras, de ter originalidade, atingir o ineditismo e conseguir escrever um texto sem forçar algumas condições físicas e intelectuais. Cabe lembrar que o livro também foi fruto de vários vídeos e aulas que a própria Débora Diniz ministrou durante a pandemia, e essas aulas estão referenciadas e estão hoje no YouTube. No sumário da obra, nós temos prefácio à nova carta, uma carta, antes do primeiro encontro, o encontro com a leitura, o encontro com o tempo, o encontro com a escrita, os desencontros, o encontro com as leitoras, os encontros Quem Sou. É um livro ensaístico escrito em voz feminina, que, segundo a autora, precisa prevalecer. Peço licença para ler a quarta capa do volume. Em Carta de uma Orientadora, a premiada pesquisadora e ativista Débora Diniz compartilha os caminhos da pesquisa e da escrita acadêmica com você, que deseja escrever o único texto da sua vida, o que busca o ofício de escritora, seguindo da graduação ao doutorado, subvertendo os manuais de metodologia. Este livro não prescreve regras, mas oferece, além de sugestões práticas para produzir sua monografia, dissertação ou tese, um espaço acolhedor para você descobrir como leitora, pesquisadora e escritora. E é esse espaço acolhedor no qual Débora Diniz demonstra algumas fraquezas, algumas implicações, alguns conflitos, confusões com o orientador, com as colegas de pesquisa. Enfim, é importante salientar que a autora apresenta várias experiências de vida como pesquisadora, desde a graduação, passando pelo mestrado até o doutorado. Bom, eu encerro por aqui essas 3 leituras, sabendo que eu não esgotei o assunto aqui proposto,
Mas se você já leu alguns desses 3 volumes aqui abordados, aproveite para trazer seus comentários no final do vídeo. E aproveite também para visitar o portal Café das Humanidades. Por lá você vai encontrar uma grade de cursos destinados à escrita científica. Cursos do artigo acadêmico, da linguagem científica, do projeto de mestrado ou de doutorado, do letramento literário e o mais recente sobre a rota integral da mediação de histórias. São mais de 30 aulas em resolução 4K. Todos os cursos possuem valores acessíveis. Ao comprar um dos cursos, você ajuda no financiamento do canal. Um abraço, boas leituras e até logo!